Olá, eu sou o pastor Marcelo Cavalcante e eu gostaria de poder falar um pouco com você, conversar um pouco com você a respeito da saúde financeira em tempos de crise. O problema financeiro é uma questão que acompanha o brasileiro já há muito tempo. O endividamento tem tirado o sono de muita gente e acaba por atingir toda a nossa família. E por essa razão, tratar desse assunto pode ser que nos ajude a tomar algumas decisões sérias em nossas vidas e assim trazer um pouco mais de tranquilidade e saúde financeira nesses tempos tão difíceis que nós estamos atravessando. Eu acredito que todos aqui estão convencidos, ou mais do que convencidos, que nós atravessamos um dos piores momentos financeiros em nossa geração. Muitas preocupações surgem quando falamos sobre a saúde financeira das famílias e mesmo aquelas mais precavidas e que têm tido algum tipo de reserva financeira estão também muito preocupadas com a conjuntura atual. E os motivos são reais. O desemprego batendo a porta de todo mundo, a diminuição das rendas, o medo, o que causa muita incerteza, muitas dúvidas. Nós estamos, na verdade, vivendo uma crise sem prazo de validade, o que acaba dificultando ainda mais a situação em que nós vivemos. O nosso desafio aqui hoje, portanto, é responder a pergunta: como nós podemos trazer mais saúde financeira para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas, observando esse contexto que nós estamos atravessando atualmente. É claro que deve haver muita cautela, visto que cada casa, cada lar tem uma realidade muito específica. Seria muita pretensão apontar uma saída imediata para as suas finanças, mas o ponto em comum aqui é que nós de fato precisamos cuidar urgentemente da saúde financeira em nosso lar. E aí vem a pergunta: você tem sabido lidar com o seu dinheiro? Você tem lidado bem tem uma relação boa com o dinheiro? Alguns dizem que a atual crise que causou o desastre financeiro em que nós nos encontramos, mas na verdade eu vejo que ela somente piorou ainda mais a situação. Porque antes dessa crise, 60 milhões de pessoas já estavam endividadas em todo o Brasil. Daqueles que conseguem se livrar das suas dívidas, 70% voltam a dever no mercado, o que pode estar causando ou fazendo disso uma realidade. Consumismo, com certeza, sem controle, o ímpeto, aquele impulso que nós muitas vezes temos quando o assunto é gastar dinheiro, agir sem pensar, não fazer contas. De certo, problemas financeiros podem também estar influenciando em alguns, problemas de saúde podem estar influenciando em alguns momentos, e a falta de planejamento. Porém, a causa principal de inadimplência tem sido o descontrole financeiro. A crise, de fato, é real, no entanto, problemas financeiros na família não é assunto de hoje, e se não bastasse, o que acontece nessa circunstância que estamos vivendo acaba por piorar aquilo que já estava ruim. E eu quero começar, depois dessa introdução, abordando um texto da Palavra de Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 17, versos 1 a 4, e também o versículo de número 9. É a história do profeta Elias. Eu quero tentar aqui encontrar e ler para você nesse momento esse texto. 1 Reis, no capítulo 17, os versos 1 a 4 e também o versículo 9. Assim diz: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão.
você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Versículo agora 9 complementa dizendo: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O texto que nós lemos fala sobre a história do profeta Elias e ela começa com o anúncio de uma grande crise, a falta de chuvas. Entre os anos de 1877 a 1879, houve no Brasil o que a história chama de a Grande Seca. Ela foi responsável pela morte de mais de 400 mil pessoas. Durante aquele período, principalmente no Ceará, não houve plantio, como consequência também não houve colheita, os rebanhos se perderam e as famílias despovoaram a região, e isso, de certo, acabou por mexer com a vida de todos naquela época. Olhando assim, nós podemos perceber que Israel ele estava também enfrentando uma grande crise semelhante. Mas eu quero ser um pouco mais simplista, olhando somente para a vida de Elias e como que ele lidou com aquela crise. Ao mesmo tempo, eu quero entender que Deus o conduziu por todo o processo para que ele pudesse ter sucesso naquilo que estava enfrentando. Então, eu quero fazer um resumo rápido da história. O versículo 1 começa falando sobre o anúncio dessa tragédia. Deus falou que viria uma grande seca sobre todo Israel. No versículo 3, nós vemos Deus dando uma direção para Elias, dizendo: saia daqui, vá para leste. No versículo 4, Deus dá uma solução para aquele momento, diz que você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos para que o alimentassem lá. No versículo 9, Deus muda a solução para um outro momento que ele estava vivendo, dizendo que agora seria a viúva que iria providenciar o alimento para que ele pudesse sobreviver. Mas no versículo 5, mostra a obediência de Elias em meio a toda essa situação. O texto diz que ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Alguns comentários rápidos a respeito desse texto. Primeiro, que a crise ela pode chegar a qualquer momento e sobre qualquer pessoa. Se você lembrar a parábola da casa sobre a rocha, o texto vai dizer que de repente veio de súbito uma tempestade, uma chuva, e caiu sobre aquela casa. Então a crise chega sobre qualquer pessoa e em qualquer momento, sem fazer qualquer tipo de escolha. A segunda coisa é que Deus nos dirige em meio às crises. Deus nos dirige em meio às adversidades. Elias deveria ir para o leste e não para o oeste. Caso ele desobedecesse, ele não encontraria a solução que Deus havia proposto para a sua vida. Terceiro, Deus, depois, ele cria uma série de torneiras para ajudar Elias nessa caminhada tão difícil. Uma torneira é um recurso que Deus coloca à nossa disposição. Assim, temos de tempos em tempos as várias torneiras que Deus nos abre a fim de sustentar-nos, a fim de nos ajudar em meio à nossa caminhada. Um salário, um ganho extra, um aumento, ou um bônus, ou um dinheiro guardado na poupança, tudo isso são possíveis torneiras que Deus usa para nos abençoar ou para nos ajudar em meio à crise. E ele abre e fecha tais torneiras como ele mesmo desejar. Geralmente nós temos uma tendência muito forte de confiar nas torneiras, ao invés de confiar em Deus que abre as torneiras. Muitas vezes nós confiamos nos recursos que estão à nossa disposição. E isso, então, faz nos esquecer de que Deus é que dá ou que providencia as saídas para as circunstâncias que nós enfrentamos.
Para Elias, Deus providenciou um riacho e deu ordem a corvos que o alimentasse. Mas o verso 7 diz que depois de algum tempo, aquele riacho secou. E por essa razão, Deus deu uma outra direção para Elias. Ele deveria sair dali e ir para a cidade de Sarepta. E ali na cidade de Sarepta, ele abriu uma outra torneira. O texto diz que ele deu ordens a uma viúva para que o sustentasse. Tanto corvos quanto a viúva eram fontes inesperadas e inusitadas, mas foram ordenadas por Deus para aquele momento. Você já deve ter percebido que o conceito aqui é o de que a fonte de sustento de Elias encontrava-se nas mãos de Deus. Assim como também a sua fonte de sustento, assim também como o seu recurso para esses momentos de crise. O texto conclui dizendo que Elias obedeceu a Deus. E essa deve ser a nossa postura diante da vida, especialmente quando nós atravessamos por dificuldades. Bom, o que nós precisamos saber agora é como nós podemos pegar esse texto e enfrentar a nossa crise. Como nós podemos aplicar essa situação ou esse conceito encontrado em Elias e ajudar-nos a ultrapassar as barreiras que estão diante de nós. Para tanto, eu montei 2 cenários. O primeiro cenário é daquela pessoa que enfrenta a crise de forma proativa. Eu quero chamar esse cenário de mundo ideal. É quando a pessoa tem um plano antecipado. Tais pessoas já compreenderam aquilo que está descrito em Provérbios 21:20, que diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. No mundo ideal, pessoas guardam dinheiro para o momento necessário. Elas planejam como aplicar o dinheiro que estão guardando para que o dinheiro possa servi-la ao invés dela servir ao dinheiro. Essas pessoas costumam executar seus planos de uma forma muito rigorosa, respeitando os conceitos que ela aprendeu ao longo da vida e por isso acabam sendo muito bem sucedidas em seu dia a dia. Então a pessoa que ajunta dinheiro, ela está em plena sintonia com o texto que nós acabamos de ler de Provérbios. E por isso dificilmente vai passar por apuros mesmo quando a crise bater à sua porta. Ela é diferente daqueles que devoram tudo que pode, que gastam tudo e muitas vezes até gastam mais do que ganham. Tais pessoas se assemelham muito a José do Egito, e naquele caso específico, quando ele teve que lidar com as vacas gordas e as vacas magras. José, daquilo que produzia, ele guardava 20%. Quando a crise chegou e não tinha como produzir, ele usou então os recursos guardados para o seu benefício e o benefício daqueles que estavam ao seu redor. Eu não quero aqui me deter no percentual que José guardava, seja 20%, ou 10%, ou 5%. O princípio aqui é guardar quando estivermos na abundância e para que nós possamos usá-lo quando, porventura, estivermos precisando. Esse, então, é o quadro do mundo ideal que podemos encontrar respaldo total na Bíblia, especialmente quando ela fala sobre dinheiro. Mas nós sabemos que muitos de nós estamos muito longe desse mundo ideal. É por isso que há um segundo cenário, e eu acredito que é onde a maioria de nós estamos vivendo na atual circunstância. Quando nós nos encontramos no meio da crise e sem recurso suficiente para lidar com a situação. Esse é o mundo real, é um mundo cruel, mas como falei, também é onde a maioria das pessoas estão inseridas.
Então, para andar por esse terreno, nós precisamos considerar alguns paradigmas da cultura financeira que estão impregnadas em muitos de nós. A primeira cultura é a cultura do imediatismo. Esse é um tópico, embora que muito abrangente, quando nós falamos sobre imediatismo, nós podemos falar de diversas coisas, mas nós precisamos direcioná-lo ao uso precipitado do dinheiro. E talvez uma palavra boa para representar esse tipo de cultura seja o consumismo. A tendência da maioria das pessoas é achar que precisa consumir um produto ou um serviço imediatamente. É por essa razão que muitos estão trocando de celular um espaço muito curto. É por isso também que muitos comem mais do que precisam e por isso também que muitos compram aquilo que não necessitam. Eu lembro de um colega que me contou certo dia que conheceu uma senhora que saiu para comprar pão certa vez e voltou para casa dirigindo um carro. Por incrível que pareça, isso, respeitadas as proporções, acontece em muitos casos. Eu também lembro de um caso agora vivido por mim. Eu estava no aeroporto certa vez e quando eu estava indo para a sala de embarque, uma pessoa me chamou para um balcão. E eu fui atraído não pela pessoa, mas sim pelo que estava no balcão. Havia ali aquelas máquinas de café expresso maravilhosas, que era um dos meus sonhos de consumo. E eu fiquei encantado com aquela máquina, principalmente quando a pessoa falou assim: e você pode levar essa máquina para casa gratuitamente. Então aquilo ali foi algo que me chamou muito a atenção. E conforme ele ia falando, então, ia mais me interessando sobre levar aquela máquina para casa gratuitamente. No entanto, no meio da conversa, ele falou: a única coisa que você precisa pagar é pelo frete. E quando ele fez o cálculo do frete para entregar a máquina, ele chegou a um valor que era muito superior à máquina que estava ali, porque eu sabia o preço. E eu fiquei muito desconcertado, muito chateado naquele momento e falei assim: não, eu não quero mais essa máquina de graça, eu não quero mais. Mas ele ficou insistindo muito e eu quase fui tentado a ceder e comprar. Aí então foi que eu me lembrei de um acordo que eu tenho com minha esposa. É que nós decidimos que sempre iremos concordar um com o outro antes de comprar qualquer coisa. E eu falei para ele: não, cara, eu combinei com a minha esposa de não comprar nada sem antes falar com ela. Ele falou assim: não, eu tenho um celular aqui, você pode ligar para ela. Eu falei assim: não, cara, eu não vou ligar para ela e eu quero agradecer a sua atenção, mas eu não vou comprar essa máquina, eu não quero essa máquina. Eu poderia ter cedido ali naquele momento, porque a ânsia pelo consumismo ela é muito grande na vida de muitos de nós. E uma frase muito interessante para esse contexto é uma frase muito conhecida, você já deve ter ouvido falar. Ela diz que consumismo é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. E tudo isso é causado por essa cultura do consumismo imediato ou cultura do imediatismo que está tão patente nas nossas vidas. Então, como que nós podemos vencer a cultura do imediatismo? Eu acho que existem algumas soluções, mas eu queria apresentar duas para vocês. A primeira: espere 24 horas e depois pergunte se realmente precisa daquele bem ou daquele serviço que você deseja adquirir. Então, nada é tão urgente que não possa esperar uma boa noite de sono, 24 horas. Então, espere 24 horas. E no dia seguinte, então, você pergunta: será que eu preciso realmente disso? Será que eu preciso consumir esse negócio agora, neste exato momento? É a primeira sugestão que eu te dou. E a segunda é que você podia começar a fazer alguns acordos com você mesmo e com o seu cônjuge, como eu fiz com a minha esposa.
de decidir não comprar nada sem antes haver comum acordo entre nós. Talvez assim você possa aí vencer essa cultura do imediatismo. A segunda cultura que nós precisamos analisar agora é a cultura do desperdício. Embora, segundo uma pesquisa, 96% dos brasileiros se preocupem com o desperdício, o nosso país possui um dos maiores índices de desperdício de alimento do mundo. Sem falar sobre o desperdício de água, sem falar sobre o desperdício de energia e outras coisas. Então, o desperdício é uma coisa real em nós. A nossa mente diz para nós não desperdiçarmos, mas acaba que as nossas atitudes não acompanham os nossos pensamentos. E como que nós podemos então vencer a cultura do desperdício? Na verdade, não há como resolver isso na sua cabeça, não há como resolver isso na sua prática de vida. Mas, até porque se trata de algo muito particular de cada um. Aquilo que é desperdício para um pode não ser para outro e vice-versa. Mas alguns estudos indicam que indivíduos que passaram por privações, por guerras, por enchentes, por catástrofes, elas são propensas ao medo da falta. E assim acabam desperdiçando, comprando mais do que precisam, usando aquilo que não deveriam usar e assim por diante. Vamos dar um exemplo sobre alimento. Muitas vezes a sobra de alimento a gente pega e coloca lá na geladeira, talvez como uma forma de aliviar uma culpa, dizendo, depois eu vou comer, eu vou requentar e comer no outro dia. Mas no outro dia ou dentro em breve, aquela comida que ficou na geladeira, ela é na verdade descartada, ela é jogada no lixo. Isso não está ligado a sermos ricos ou sermos pobres, isso está ligado exclusivamente à diligência pessoal e também familiar de não deixar mais as coisas irem por ralo abaixo. Então ações simples podem ajudar, como por exemplo, apagar uma luz, não custa nada você estender a mão e apagar a luz, fechar bem uma torneira, tirar a tomada da parede, às vezes tomar um banho frio, ou colocar no prato somente o que você vai comer. São coisas simples de fazer, mas quando somadas elas vão fazer toda a diferença e no final o seu bolso ele vai te agradecer um bocado. Então essa é a cultura do desperdício. Por fim, eu quero falar sobre a cultura do gasto descontrolado. Isso tem a ver com gastar mais do que você ganha. E talvez seja esse um problema, um grande problema na vida de muitos de nós. A falta de educação financeira, ela provoca muitas vezes o gasto descontrolado. E se eu perguntasse aqui quantos de vocês fazem, por exemplo, as anotações dos seus gastos, dos seus custos diários, ou se eu chegasse para você e falasse quantos de vocês fazem um orçamento anual, quantos aqui responderiam que sim, eu faço anotações, eu faço um orçamento anual, eu controlo bem as minhas despesas. Em minha experiência, uma grande maioria gasta descontroladamente o seu dinheiro. E infelizmente só há uma maneira de descobrir se isso de fato está acontecendo com a sua vida. Faça o controle dos seus gastos, faça a anotação daquilo que entra e daquilo que sai. Mas isso não é tão simples assim, pois vai exigir de você muita dedicação, muito desprendimento, muita força de vontade para que isso de fato aconteça. Porém, é o que o ajudará quando você tiver que lutar contra os gastos descontrolados. Eu tenho uma planilha, ela pode ser colocada à sua disposição, basta que você entre em contato comigo. Você poderá usá-la, poderá adaptá-la, poderá
exprimi-la. Enfim, ela poderá ajudar você. É uma planilha muito simples, eu vou falar um pouquinho mais depois, mais um pouco lá na frente sobre essa planilha, mas já fica aqui de sobreaviso, você poderá solicitar e eu terei um grande prazer em poder ajudar você entregando essa planilha para você. Nós devemos entender que há uma grande pressão externa e que tentam nos convencer a continuar com os paradigmas que acabei de falar aqui, dessas culturas. Então, essas pressões externas estão muitas vezes ligadas à sociedade. A sociedade, de maneira geral, está sempre dizendo, seja de uma forma ou de outra, que você precisa trocar de carro, que você precisa de um novo celular, que a sua televisão não é grande o suficiente para você, e que o que você tem é pouco, então você precisa de mais. E muitas vezes essa pressão externa também tem a ver com aquilo que nós pensamos, que os outros irão falar. Se virem você com um artigo mais antigo, ou menor, ou inferior àquele que você tem. Então essas são algumas pressões externas que nos provocam. Agora também há pressões internas que costumam nos impulsionar para algumas dívidas também. É a nossa forma de pensar, nossa forma de lidar com a situação. Alguns podem dizer assim, essa vida está tão difícil mesmo, então eu vou gastar mesmo, eu vou viajar, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar esse negócio, e acaba que a gente se autoconvence dessas questões que nós estamos vendo que na verdade são um problema para muitos de nós. Então existe esse lado interior, essa pressão interna nossa que dificulta também muito a cada um de nós a lidarmos com essas culturas que nós estamos aqui tratando. Pois bem, dito isso, eu creio que somando a essa situação que nós estamos vivendo, está a questão do tratamento de algumas negociações das dívidas que nós temos. Então, quem está no meio da crise e sem recursos precisa começar a pensar que talvez seja necessário algum tipo de negociação para lhe ajudar. Tem pessoas que têm vergonha de negociar valores, têm vergonha de pedir descontos, têm dificuldades quando o assunto é negociação. No entanto, quando nós analisamos determinadas culturas, nenhuma aquisição é feita sem que haja algum tipo de disputa de valores. E em algumas culturas, como estou falando, alguns deles sentem até um certo prazer quando está negociando valores, está propondo valores. Então, essa troca de negociações de valores, em muitas culturas, é vista como uma coisa muito positiva. E em tempos como o de hoje, nós precisamos negociar. Eu mesmo negociei várias contas da igreja nesse tempo de coronavírus. Por exemplo, a internet, eu tive que ter uma negociação séria a esse respeito, salários, eu tive que conversar a respeito disso, alguns serviços prestados precisaram ter uma redução no valor, pelo menos nesses próximos 2-3 meses. Então eles entraram na minha lista de negociações e em todos esses casos eu tive um percentual de sucesso econômico, eu trouxe algum tipo de economia para as contas da igreja. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento para começar a negociar algumas das suas contas. Que você possa olhar assim e falar assim, não é possível eu começar a mexer nisso e eu vou então falar com o outro lado, né, do contrato para ver se eu consigo melhorar a minha situação. Mas quando o assunto é negociação, quero que você lembre de uma coisa muito importante. Os dois lados sempre precisam sair satisfeitos da negociação. Muita gente tem somente a questão do interesse pessoal. Fala assim, não, eu vou tirar algum proveito dessa situação. Não, tudo bem, você precisa negociar e ter um benefício,
mas o outro lado, que faz parte da negociação, precisa também ter o benefício, mesmo que seja manter o serviço por algum outro tempo, mas também precisa ter o benefício. Então, tudo isso que nós estamos falando nesse tópico aqui tem a ver com você estar no meio da crise financeira sem os recursos que precisa para ter que enfrentá-la. Porém, nada é mais sério quando nós falamos a respeito do dinheiro, quando nós associamos o dinheiro com a espiritualidade. Então, na verdade, observar a crise em face da nossa espiritualidade. E quanto a isso, nós podemos observar duas coisas. A primeira, a forte influência que o dinheiro tem sobre a espiritualidade das pessoas. Dinheiro e espiritualidade estão fortemente conectados, ligados. Na Bíblia nós temos 2.350 versículos que falam sobre o uso do dinheiro e as suas vertentes. Só para você ter uma ideia de comparativo, 650 versículos falam a respeito de amor. 350 falam a respeito de fé. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós precisamos lidar bem com o dinheiro, porque a Bíblia nos ensina a respeito do dinheiro. E quanto a isso, eu preciso afirmar de que ou você coloca o dinheiro ao seu serviço, ou você se tornará o seu servo. É aí que nascem as pessoas ambiciosas. E pessoas ambiciosas tendem a ser egoístas, mesquinhas, e na maioria das vezes são pessoas que estão andando longe de Deus. Basta lembrar da parábola daquele jovem rico. Ele começou a ir embora depois de um diálogo com Jesus, que fez um convite para ele segui-lo. Mas ele preferiu abandonar a Jesus, deixar Jesus e seguir a sua vida, porque o preço de seguir a Jesus era mais alto do que ele estava disposto a pagar. Então, o dinheiro ele exerce uma forte influência na nossa espiritualidade. Agora, também precisamos observar que há uma forte influência da espiritualidade sobre o dinheiro. É exatamente agora o sentido inverso da situação. Pois uma espiritualidade sadia leva a pessoa a lidar bem com o dinheiro. Ela vê o dinheiro como, na verdade, uma ferramenta à disposição do reino de Deus. E por isso ela começa a gerar riqueza com sabedoria e usar tal riqueza para honrar ao Senhor. E isso é totalmente possível quando há saúde financeira em nossas vidas. Quando nós temos realmente a condição espiritual de lidar bem com o nosso dinheiro. Então você precisa começar a decidir quem tem exercido mais influência em sua vida, se é o dinheiro ou a sua comunhão com Deus. De certo, uma dessas coisas, ou o dinheiro ou a sua comunhão com Deus, irá ditar a forma como você lida com a crise financeira que nós estamos vivendo. Muito bem. Eu gostaria agora de poder considerar algumas questões práticas para que você possa ser bem-sucedido em sua caminhada financeira. A primeira delas diz respeito a fazer um orçamento anual. Eu vou insistir nessa questão, eu falei lá atrás, mas quero insistir agora nessa questão porque quando nós fazemos um orçamento anual, nós trazemos para nós uma série de benefícios. Então, o orçamento anual, ele faz com que nós consigamos realizar um balanço, uma análise entre aquilo que entra e aquilo que sai, entre as entradas e as saídas. E isso lhe ajuda a ter uma
real posição da sua condição financeira, não só imediata, mas também a longo prazo. Então eu consigo ver a minha condição financeira ao longo do tempo, porque eu estou fazendo um orçamento anual e não somente um orçamento pontual ou mensal. Então eu falei da planilha que posso lhe enviar, então você entra em contato comigo, eu posso lhe ceder e você pode adaptá-la conforme a sua realidade. Então, de posse dessa planilha ou de outra parecida, cultive o hábito de planejar os seus gastos antecipadamente e durante todo o ano. E isso lhe ajuda a controlar, então, aquilo que entra e aquilo que sai. E também lhe ajuda a decidir aonde você vai colocar, de fato, o seu dinheiro, ajudando também, muitas vezes, a cortar aquilo que é excesso para colocar o seu dinheiro onde realmente terá uma determinada produtividade em sua vida. Então, se você detectar, por exemplo, que o dinheiro está faltando, você poderá ver e observar aonde você poderá diminuir ou até mesmo cortar, especialmente daquilo que não é essencial para a sua vida nesse momento específico da sua caminhada. E quanto a isso, eu abro um parênteses para dizer que em alguns momentos será necessário você abrir mão por algum tempo de coisas que não fazem você ou não ajudam você a alcançar o seu objetivo financeiro. Existe alguma coisa, portanto, na sua vida da qual você poderá abrir mão financeiramente hoje? Eu diria que provavelmente há algo e que você deveria fazê-lo por um bem maior. Vou dar um exemplo muito clássico, muito conhecido, e que você deve conhecer, é aquele exemplo do cafezinho. Quem toma um cafezinho por dia na rua pagará em média aí cerca de R$3. Por mês isso dá R$90 e por ano dá R$1.080. Então, imagina se você decide não tomar mais esse cafezinho na rua. Então, isso no final do ano, então veja que a longo prazo, R$3 hoje pode não ser nada, mas a longo prazo ele se transforma em R$1.080, que você poderia usá-lo para comprar um bem que você gostaria, ou guardá-lo para um momento de sufoco que você possa vir a ter, ou usá-lo de outra forma que você ache melhor. Uma outra coisa, imagina você paga provavelmente uma taxa bancária no seu banco tradicional. Então, hoje em dia, há uma série de bancos digitais onde não há cobrança dessa tarifa. Então, se você é cobrado, por exemplo, R$30 por mês, imagina deixar de ser cobrado porque agora você está vivendo está trabalhando com um banco digital. Ao final do ano, novamente, você terá uma economia considerável aí que você poderá canalizar para outras direções. Uma terceira coisa, muita gente talvez ache ruim, mas levar comida de casa certamente será mais econômico do que comer em um restaurante. Mas tem muita gente que tem vergonha de comer de marmita, de levar a comida de casa. Mas eu quero destacar para você a importância do sacrifício, né? Então, mesmo que as pessoas vão lhe criticar, vão falar, vão até mesmo achar você, vão criticá-lo por levar comida de casa, faça isso porque assim você estará certamente ajudando a si mesmo a superar um momento de crise. Então, quando o cenário é ruim, nós precisamos cortar coisas ou diminuir coisas. E quando o cenário muda e se torna mais favoráveis, essas coisas podem voltar para o nosso orçamento sem problema nenhum. Então você tem que só observar no orçamento anual onde você pode fazer cortes e tomar a decisão de cortar determinadas coisas em sua vida a fim de um bem maior.
Agora, o orçamento anual pode também te levar à conclusão de que o dinheiro está sobrando, que tem dinheiro sobrando no final do mês. Então, nesses momentos, você precisa se perguntar: o que eu devo fazer com o dinheiro que está sobrando? Porque muita gente erra dizendo: sobrou, eu posso gastar com qualquer coisa. Mas se o dinheiro está sobrando, pergunte-se a si mesmo o que deve fazer, o que você deve fazer nesse momento. Eu também tenho algumas sugestões, porque quando o dinheiro sobra no final do mês, você deve se perguntar assim: será que eu não posso agora investir um pouco mais no reino de Deus? Será que eu não posso contribuir mais com missões? Será que eu não posso investir no treinamento de líderes? Será que eu não posso ajudar a comunidade de fé nesse momento em que eu olho para o meu orçamento e vejo que está sobrando um dinheirinho aqui e eu posso então investir mais no reino de Deus? Eu acredito que sim. Pessoas têm deixado de investir no reino de Deus porque são desleixadas com o seu orçamento anual. Agora, também você pode pensar em investir na sua família. Né? Você fala assim: não, eu vou levar a minha família para um passeio, eu vou gastar esse dinheiro aqui indo no cinema, eu vou guardá-lo para as férias, quando eu tiver férias. Enfim, você pode pensar: eu quero investir esse dinheiro que sobra todo mês, essa quantia, na minha família, e eu vou fazer o propósito de fazer isso. Ou você pode dizer assim: não, eu quero poupar. Eu não sei o dia de amanhã, então eu vou guardar esse dinheiro para alguma emergência, para alguma situação que é imprevisível, que eu não sei que possa acontecer, mas eu vou guardá-lo. Quem sabe um dia esse dinheiro guardado, esse dinheiro poupado, será útil de alguma forma. Então aqui eu somente dei um esclarecimento para você sobre o uso de um orçamento anual e dos seus benefícios para a sua vida e, consequentemente, também para a sua família e também para o reino de Deus. Segunda sugestão que eu quero te dar, a primeira foi: faça um orçamento anual, use a planilha, seja essa que eu estou te fornecendo ou qualquer uma outra. A segunda coisa é: estude mais sobre dinheiro. Acho que muitas pessoas pecam pela falta de conhecimento. Aliás, a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece, né? O povo sofre. Então, estude mais sobre dinheiro. Leia livros, assista palestras, tome decisões baseadas no estudo, não simplesmente no achismo. E hoje em dia há uma gama de materiais disponíveis e gratuitos para você fazer uso aí na internet ou para você adquirir. Enfim, faça uso do estudo para que você possa tomar decisões mais embasadas. Um bom livro para você ler e que eu quero te indicar é de um autor chamado Gustavo Cerbasi. Ele escreveu o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Você pode, então, fazer juntamente com a sua família uma leitura em conjunto e aprender alguns princípios para usar melhor o seu dinheiro. Terceiro, tenha um plano. Então, primeiro você faz um orçamento, segundo você estuda, mas você precisa de um plano. Estabelecer um valor pelo qual você possa poupar. Você veja, se você fizer o orçamento para controlar os seus gastos e se você estudar mais sobre dinheiro, você terá condição de chegar a esse valor que estou falando, que você pode poupar mensalmente. Queria fazer uma conta rápida com você aqui para você compreender a seriedade do planejamento a longo prazo. Uma pessoa que tenha 30 anos hoje decide poupar R$ 200 por mês durante 20 anos. Ela chegará aos 50 anos com R$ 100.000 na sua conta. Você entendeu o negócio? Deixa eu repetir aqui calmamente. Então, uma pessoa com 30 anos,
ela decide fazer um planejamento financeiro poupando R$ 200 por mês ao longo de 20 anos. Quando essa pessoa chegar aos 50 anos, ela terá na sua conta R$ 100.000. A minha pergunta é: quem de nós hoje tem R$ 100.000 em sua conta corrente? Poucos de nós, na realidade. Bom, essa aqui é uma sugestão que, na verdade, você pode adaptar para a sua realidade. Porque você fala assim, mas eu não tenho 30 anos, eu tenho 50. Não tem problema. Você tenha 50 anos, poupe R$ 200 durante 20 anos e você vai chegar aos 70 com R$ 100.000. E 70 anos hoje é uma estimativa de vida até baixa, né? Muitos estão vivendo muito mais do que 70 anos hoje no Brasil. Aí você fala assim, não, mas eu não consigo poupar R$ 200. Tá bom, então você poupe R$ 100. Então, se você tem 30 e poupa R$ 100, é provável que você chegue aos 50, então com R$ 50.000, que é uma quantia considerável nos dias de hoje. Então, essa conta ela é adaptável, você tem que entender e adaptá-la à sua realidade de vida, e eu creio que ela é adaptável para a vida de cada um de nós. Mas o que eu quero que você saia daqui é que você lembre de algo fundamental que foi colocado lá do início, que foi aquele mundo ideal de Provérbios 21:20. Você necessita, meu amado, se você realmente deseja enfrentar a crise que nós vivemos, tempos de crise que nós vivemos, com saúde financeira, você precisa guardar dinheiro, você precisa poupar, você precisa se cercar de algumas atitudes para que realmente você consiga ter o dinheiro guardado. O dinheiro não vai cair do céu, não vai brotar na terra. Você precisa tomar decisões sábias ao lidar com o seu dinheiro, e Provérbios 21:20 é um bom caminho para muitos de nós. E, sobretudo, precisa ter esperança de que isso é possível com você, que você tem condição de lidar com isso, que é possível você lidar com essa situação. A esperança que nasce no nosso coração, encontrada na palavra de Deus, que nos dá sabedoria ao lidar com o dinheiro, nos traz para os dias de crise muita possibilidade, muitas condições, mesmo que as coisas não estejam tão bem. O que você precisa lembrar é que Deus é quem abre e fecha as torneiras financeiras de nossa vida. Jamais ponha a sua confiança em seus próprios recursos. Jamais ponha a confiança no seu salário. Jamais ponha a confiança até mesmo no que você tem no banco guardado. É Deus quem providencia as torneiras para os momentos específicos que nós estamos lidando. Para Elias, você lembra que ele usou corvos no momento específico de sua vida. Em outro momento, ele usou uma viúva. E eu disse em uma pregação que corvos e viúvas são fontes inesperadas de sustento, mas foram eles que sustentaram, foram eles que foram as torneiras que Deus abriu naquele momento de crise na vida de Elias. Eu quero que você tenha, na realidade, em Deus, a fonte principal da sua subsistência, das suas finanças, do seu dinheiro. Ele é quem vai lhe ajudar a ter sabedoria para momentos como esse. E que você possa, então, usar dessas falas que aqui dessas observações que aqui nós fizemos, para produzir em seu coração uma espiritualidade saudável, para que você tenha um relacionamento bom com o dinheiro, especialmente quando estiver ou tiver que lidar com as crises que surgem de maneiras
inesperadas nas nossas vidas. Possa Deus, portanto, lhe ajudar e abençoar a sua vida a superar momentos de crises, tendo uma saúde boa, uma saúde financeira boa em sua vida. Que Deus o abençoe e até lá.